Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor Maicon Roque. Na aula de hoje iremos resolver a prova de raciocínio lógico TJ São Paulo 2023 da capital, beleza? Foram 10 questões e essas questões dos mais variados assuntos dentro de raciocínio lógico, algumas questões mais simples, né, a qual se você conhece a teoria você já consegue resolver de cara, e outras de certa forma um pouco menos fácil, assim eu posso dizer, porque geralmente quando envolve questões de raciocínio sequencial, sempre é uma surpresa. Mas a grande dica que eu te dou é sempre resolver questões da sua banca. Belezinha? Então vem comigo aqui na tela. Então tá aí na tela, raciocínio lógico, né? Iremos resolver a última prova, TJ São Paulo 2023, capital. Professor Maicon Roque, para você que ainda não me segue aí no Instagram, maicon.roque. Lembrando que Maicon com Y. Beleza? Vamos lá com a nossa primeira questão. Questão aí que é a versão, né? Versão 1, questão 91, tá? Você vai observar que dependendo da versão, essa questão pode estar em outra alternativa, né? 93 ou outra, tá? São várias versões. Então é uma questão que vai tratar aqui sobre sequências e de certa forma é como se fosse aquela parte quando um psicotécnico, certinho? E a questão fala assim: a seguir estão desenhadas as 8 primeiras figuras de uma sequência ilimitada com um padrão lógico. Na figura que ocupa a posição 34 dessa sequência, a diferença entre o número de quadriláteros que tem as diagonais traçadas e o número de quadriláteros sombreados é igual a quanto? Pessoal, vamos observar o que está acontecendo. A minha primeira figura só tem um quadrilátero sombreado. Já na segunda, eu tenho um sombreado e um aí, né, com as diagonais traçadas. Quando eu vou para o terceiro, eu tenho um sombreado e 2 traçadas. Quando eu vou por quarto, duas. Por quinto, aí eu tenho 2, né, sombreadas e 3 aí tracejadas e assim vai indo. Eu já começo a ver aqui uma lógica. Você vai observar que cada posição indica o número de quadriláteros. Veja que aqui, ó, segunda posição 2 quadriláteros, terceira 3 quadriláteros e assim sucessivamente, ó, quarto, ó, 1, 2, 3, 4 e aqui, ó, 5, aí tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, ó, 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belezinha? Bacana? Então vai indo. Então eu vou ter a certeza que lá na 34ª, quando ele chegar lá na 34ª posição, aqui eu vou ter o total de 34 quadriláteros. Só que ainda eu não sei como que é a formação desses quadriláteros, certinho? Aí que eu começo realmente a ver o que está acontecendo. Então, se você observar, olha só o que anda acontecendo. Quando eu pego aqui, ó, primeira, segunda e terceira, veja que nas 3 primeiras eu tenho aí 3 quadriláteros sombreados. Quando eu pego quarto, quinto e sexto, você vai observar que agora eu tenho 2, né, em cada posição, 2 sombreados. E quando eu pego o sétimo, oitavo e o nono, eu vou ter 3. O que isso quer dizer? De 3 em 3 vai aumentando aí uma figura sombreada. Veja que nas 3 primeiras foi uma, aí depois foram 2. Se eu quero chegar na 34ª, você concorda comigo que se eu pegar o múltiplo de 3 vezes 10, olha só, se eu pegar 10 vezes 3, eu chego o quê? Na posição 30. E se eu pegar 11 vezes 3, eu chego na 33. Então eu vou ter certeza que a 34ª, ela vai estar aqui, ó, 12 vezes 3, porque vai ser 34, 35 e 36, esse conjunto aqui, certinho? Então veja que lá quando eu estiver na casa que ocupa a posição 34, eu vou ter aqui no total, ó, dessa sombreada aqui, ó, eu vou ter no total de 12, porque está indo de 3 em 3. Então as 3 primeiras tem uma, aí as 3, 2, né, as próximas 3, depois as próximas 3, 3 em 3. Então se eu pegar os múltiplos, ó, se está indo de 3 em 3, se eu já multiplicar por 10, eu caio no 30. Por quê? Ó? Porque aqui o 27, o 28, o 29 e o 30 vai ter o quê? Vão ter aí 10. Aí depois 31, 32 e 33, veja que vai ter 11, ó, tá vendo que eu estou indo aqui de 3 em 3. E o próximo, ó, 34, 35 e 36 vão ter o quê? 12. Por isso que eu coloquei ali 12. Beleza. Mas lembra que a soma total não era justamente o número da posição? Então, se eu tenho 34, que é o total, se eu tirar os 12 que são sombreados,
eu vou achar o total aqui de 22 tracejados, né? Ó, tracejados não. Como é que ele colocar? Ele colocou, tracejados mesmo, traçados, tracejados, beleza? Aí a questão quer o quê? Ele quer a diferença entre o número de quadriláteros que tem as diagonais traçadas, que são quantas? 22, ó, 22, e o número de quadrados sombreados, que eu achei quanto? 12. 22 menos 12 dá 10. Gabarito, portanto, aí, alternativa C de Careca, beleza? Volta aqui comigo. Questões de sequências, no meu ver, são uma das questões que realmente ele pode complicar a sua vida. E se você observar, a última prova, sem ser essa aqui, a última não, a também de 2023, só que a do interior, teve uma questão, as questões são muito parecidas. Então, se você vai fazendo as questões anteriores, você vai vendo mais ou menos o quê? Um padrão que a banca adota, belezinha? Então, tá aí a primeira questão. Não é das questões mais simples da prova, já começou justamente com ela, tem umas questões bem fáceis aqui, tá? Questão de número de 92, que ele vai falar aí sobre o que, pessoal? Diagramas lógicos. Olha o que ele fala aqui para mim. Em relação a um grupo de pessoas e quanto ao domínio de 4 habilidades, P, Q, R e T, sabe-se que... Vamos lá, veja que ele vai falar verdades aqui. E ele quer saber a alternativa que contém o diagrama lógico que satisfaz plenamente as 3 afirmações dadas. Pessoal, cada afirmação dessa, quando eu vou analisar nos diagramas, ele tem que obedecer. Então a melhor maneira que eu tenho de fazer isso aqui é pegando uma informação e olhando qual que se encaixa e já tirando as que não se encaixam. Olha só a primeira afirmação. Todos que possuem habilidade Q também possuem habilidade P. O que ele está me falando, ó, todos que possuem habilidade Q possuem a possibilidade P. Então ele está afirmando para mim que o Q está contido em P, certo? Então aqui, ó, todos que possuem a habilidade Q também possuem a habilidade P. O contrário não é verdade. Olha só, se eu pegar qualquer um aqui que faz parte de Q, automaticamente ele também é P. Agora, se eu pego esse cara de fora, ele é P, mas não é Q. Beleza? Então vou procurar o diagrama que o Q está dentro, contido em P. Na alternativa A, isso aqui, ó, é verdade, ó, Q está dentro de P, então pode ser essa. Na alternativa B, já vou descartar. Não, opa, desculpa, veja, descartar não. Tá muito ansioso, professor. O Q está dentro do P, também ok. Olha só a alternativa C. O Q também está dentro do P, ok. A alternativa D, eu vou descartar porque ele botou o Q do lado de fora, o P dentro do Q, tá fora. E a alternativa E também tá valendo, que é o Q dentro do P. Beleza, analisei a primeira, vou para a segunda, só descartei a alternativa D. Aí ele vem na segunda afirmação. Não há quem possua a habilidade R que não possua também a habilidade P. Mas desses, nem todos possuem a habilidade Q. Vamos lá, olha só o que ele está falando. Quando você fala, ó, não há quem possua a habilidade R que não possua também a habilidade P, é que ele está me falando que o R está dentro do P. Então, olha só, não existe quem possua a habilidade R que não possui também a habilidade P. O que ele está me falando é justamente isso aqui, ó, que o R está dentro do P. A alternativa A, nesse quesito, tá ok. A alternativa B também, ó, o R dentro do P, ok. Vamos lá, alternativa C também, ó, o R dentro do P, ok. A D já está descartada. E agora, a alternativa E a gente descarta, porque olha só, eu tenho uma parte aqui do R que não está dentro do P. Então, já descarta a alternativa E. Beleza? Só que ainda tem outra parte, onde ele fala assim, ó, mas desses, ou seja, ele está falando de P, nem todos possuem a habilidade Q, certo? Então, veja só, vamos ler novamente, ó. Não há quem possua a habilidade R que não possua também a habilidade P, mas desses, nem todos possuem a habilidade Q. Então, veja o seguinte, realmente, ó, o que ele está me afirmando aqui, se eu for analisar, ó, se eu pego esse R aqui onde eu estou pintando, o R está dentro do P, mas esses R's aqui, ó, não são todos R's, porque, ó, esses aqui do meio, sim, esses R's aqui, ele também tem habilidade Q, mas não são todos que possuem habilidade Q, porque esses aqui de fora, ó, não possuem habilidade Q. Então, a representação é eu tendo aqui, ó, uma parte em comum com R e com Q, não todas, tá? Então, se você pegar esse aqui também, ó, ele se encaixa
Ele só trocou aqui, pode ser esse aqui. Agora, a alternativa C, o que vai acontecer aqui na C? Na C eu vou descartar, porque eu vou pegar aqui, ó, todo R possuía a habilidade Q, e isso aqui está errado. Pronto, eu fiquei entre a alternativa A e a alternativa B, e quem vai resolver a minha vida é o item 3, onde ele fala assim, há quem possua a habilidade T, que possui também a habilidade Q. Então vamos lá, ó. Já vou descartar, ó. Se você pegar aqui, ó, esse T não tem nada em comum com o Q. E ele falou que há quem possua a habilidade T, que possui também a habilidade Q. Então esse já está descartado. Então a nossa alternativa que sobrou é a alternativa A. Porque olha só, se você pegar aqui o conjunto T, ele tem aqui elemento comum com o Q, ó. Há quem possua a habilidade T, que possui também a habilidade Q, e não há quem possua a habilidade R, que possui a habilidade T. Certinho, ó, porque se você pegar aqui o R, ó, o R é esse aqui que está de amarelo, todo mundo que está dentro do R é amarelo. Veja que não tem nada em comum com o conjunto T. Então, realmente, quem cumpriu aí todos os quesitos foi o quê? A alternativa A de aprovado, tá? É outra questão também, que de certa forma é uma questão um pouco chata, porque você tem que ficar analisando todos os casos até realmente ir descartando quem não se encaixa nas afirmações. Belezinha? Vamos para a próxima questão. Agora sim, uma questão simples, se você conhecer a parte teórica é bem facinha, que ele fala assim, ó, há cerca de 5 servidores de um tribunal foram feitas 4 afirmações. A terceira afirmação é falsa e as demais são verdadeiras. Então vamos lá. Terceira, essa é falsa e as demais são verdadeiras. Então, de acordo com essas verdades e falsidades que ele me falou, eu vou ter que, a partir dessas afirmações, ele quer saber o que é logicamente verdadeiro. Pré-requisito para fazer essas questões de lógica de argumentação. Primeiro pré-requisito é lembrar da tabela verdade, tá? Quando você lembra da tabela verdade, você vai conseguir realmente saber quando que um se então é verdadeiro. Ó, se então, tá vendo? De novo aqui, ó, se então, e aqui eu tenho uma disjunção inclusiva, beleza? Só fazendo uma pequena recapitulação para vocês lembrarem, olha só, quando eu tenho aqui a tabela verdade, vamos lembrar aqui rapidinho, ó, P, Q, certo? Com duas proposições, aí eu tenho aqui, ó, P e Q, eu tenho aqui a proposição P ou Q ou Q, disjunção exclusiva, eu tenho aqui o P, então Q, que é a condicional, e o P, se, somente se, Q. Rapidamente, vou ter 4 linhas, 1, 2, 3, 4. Lá na parte teórica, da parte raciocínio lógico do nosso curso aqui, a gente tem toda a explicação passo a passo do que é uma tabela verdade. Como a gente só está resolvendo, a gente só está pincelando, relembrando, beleza? Veja que o fato de eu ter 4 linhas, porque eu tenho 2 proposições, P e Q, então aqui eu vou colocar as possibilidades de valorações com verdadeiro e falso. Então veja que 2 proposições, ambas podem ser verdadeiras, uma pode ser verdadeira e a outra falsa, ou uma falsa e outra verdadeira, ou ambas falsas. Veja que eu coloquei todas as possibilidades de valorações, lembrando que a proposição ela pode ser verdadeira ou falsa, não pode ser as duas ao mesmo tempo. Belezinha? Aí quando você começa a pegar esses símbolos aqui, ó, esse símbolo aqui é o símbolo da conjunção, ele é o símbolo do e, tá? Esse símbolo aqui, ó, é do ou, né, que é a disjunção inclusiva, que é o ou. O símbolo que é o mesmo do ou, só que um tracinho embaixo, ele é uma disjunção exclusiva, que é o ou. E quando eu tenho a setinha, que é uma condicional, é o famoso se então, né, que é justamente o que a gente vai usar bastante ali. E quando eu tenho a bicondicional, dupla setinha, aqui a gente tem a ideia de que, ó, se e somente se. Belezinha? E aqui você vai lembrar que cada um desses conectivos a gente tem aqui uma palavra a qual você vai lembrar a característica de cada conectivo. Você vai lembrar que o E, ele é exigente. Então, eu tenho o E de exigente. O que é o E de exigente? Ele só aceita coisas verdadeiras. Então, olha só, ele só aceita quando ambas são verdadeiras. Apareceu pelo menos um falso, já é falso no E. Beleza? Já o ou, pessoal, você vai lembrar que o ou, ele é
De boa. Como assim de boa? Eu até aceito o falso, desde que eu tenha pelo menos um verdadeiro. Então, o único caso que ele não aceita é quando ambas são falsas. Então, esse é o único caso que ele é falso. Nos demais, quando eu tenho pelo menos um verdadeiro, já é tudo verdadeiro. Beleza? Quando eu lembro ali da ideia do ou, eu vou lembrar do símbolo de diferente. Para que eu possa ter realmente algo diferente, uma coisa acontece e outra não. Não pode acontecer duas coisas. Se você vai a uma festa e tem a pessoa com a mesma roupa, veja que isso não é exclusivo, certinho? Então eu só vou ter exclusividade quando os valores são diferentes, ó. Verdadeiro e falso é diferente, falso e verdadeiro são diferentes. Então veja que nesse caso aqui, que eles são diferentes, é quando eu tenho ideia de exclusividade, que é verdadeiro. Agora, quando eles têm os valores iguais, eu não tenho exclusividades, que vai ser o quê? Falso. Beleza? Quando eu tenho uma setinha, eu vou lembrar da atriz Vera Fischer. Então, toda vez que você tiver a setinha da condicional, você vai lembrar de Vera Fischer só as iniciais, ó, V e F. Então, se vocês pegarem, vou mudar a cor aqui, veja que na segunda linha, eu tenho as iniciais de Vera Fischer. Então, neste caso aqui, é o único caso que dá falso no cientão, que é as iniciais de Vera Fischer. Nos demais casos, eu não tenho iniciais de Vera Fischer. Então, nos demais casos são o quê? Verdadeiro. Beleza? E por último, quando eu tenho se, somente se, eu vou lembrar do igual. E eu já fiz isso aqui, ó. Esse aqui é igual e esse aqui é igual. Então, esse é verdadeiro, esse é verdadeiro. Os do mês que são diferentes vai ser falso. Tem que lembrar dessa tabela verdade para fazer questões de lógica de argumentação. Beleza? Então, quando ele afirmou para mim que esse cientão, ele era falso, veja que o único caso no cientão que é falso é quando são as iniciais de Vera Fischer. Então, ele está falando para mim que Janice é desembargadora, isso é verdadeiro. Ivo é promotor, isso é falso. Por quê? Porque o único caso que dá falso no cientão é quando a primeira parte antes do então é verdadeiro e a segunda é falsa. Então, isso aqui é falso. Então, quando ele fala para mim, Janice é desembargadora, isso é uma afirmação correta. E como ele quer o verdadeiro, eu já posso descartar a B de bola, porque ele falou que Janice não é desembargadora. Quando ele fala para mim que Ivo é promotor, é uma informação falsa, então porque a afirmação verdadeira é Ivo não é promotor. Então quando ele fala para mim que Ivo é promotor, já está errado, porque é falso. Beleza? Então já descartou B e a C. Beleza. Agora eu vou pegar Ivo é promotor, isso aqui já foi lá em cima, eu falei que isso aqui era o quê? Falso. Veja que eu estou diante de uma adjunção inclusiva, que é o ou, só que eu quero que isso aqui seja verdadeiro. Lembra que a questão falou que era verdadeiro? Só que como eu tenho um falso, no ou, olha só, o único caso no ou que é falso é quando ambas as proposições são falsas. Como eu quero que seja verdadeiro, então esse aqui vai ter que ser verdadeiro para não dar falso. Então, Humberto é juiz, isso é uma verdade. Então a alternativa D está descartada porque ele falou que Humberto não é juiz. E eu sei que Humberto é juiz, é verdadeiro. Então eu fiquei entre a alternativa A e a alternativa E. Aí eu vou voltando, certo? Então quando eu pego ali, eu vou procurar alguma coisa que eu já falei. Então quando você pega ali, ó, Humberto é juiz, eu já falei isso e falei que era verdadeiro. Se eu estou diante de um cientão que eu quero que ele seja verdadeiro e a primeira parte é verdadeira, a segunda não pode dar falso, senão ia dar Vera Fischer. Então Jerusa não é escrevente, é o quê? Verdadeiro. Então quando ele fala Jerusa é escrevente, isso aqui é o contrário de Jerusa não é escrevente. Então sobrou pra gente aí, ó, a alternativa é Fabiana não é técnica judiciária. Porque, ó, Jerusa é escrevente. Veja que isso aqui é falso, certinho? Se esse é falso, porque está falando o contrário daqui de baixo, e eu quero que tudo seja verdadeiro, a primeira não pode ser verdadeira, então a primeira vai ser falso para não dar Vera Fischer. Então quando ele fala Fabiana é técnica judiciária, isso aqui é falso. Mas quando ele fala Fabiana não é técnica judiciária, isso é verdadeiro, porque é o contrário do Fabiana é técnica judiciária. Se aquilo é falso, então o contrário, Fabiana não ser técnica judiciária, vai ser o quê? Verdadeiro. Beleza? Eu sei que no primeiro momento, olha só, não se desespere. Se você nunca viu essa matéria, você está faltando para você uma base lá de o que é proposição, do que é
o que é uma tabela verdade, como é que são os conectivos, para você entender isso aqui. Porque eu tenho certeza que quando você entende o que é uma tabela verdade, sabe como se comporta cada conectivo, isso aqui é moleza. Belezinha? Então vamos seguindo? Vamos aí para a próxima questão. Então o gabarito 93 é de energúmeno. Vamos lá, questão de 94 de novo, mais uma questãozinha de sequência, tá? E essa aqui é bem simples, só que você tem que tomar cuidado para não confundir aí. Eu acho que a banca foi até maldosa nesse aspecto, porque quando ele coloca isso aqui, dá a ideia como se fosse um espaço, mas você vai observar que os números estão entre vírgulas. Então esse M é depois do 260, o N é depois do M, a mesma coisa com K e com L. Eu acho que a banca aí foi até um pouco maldosa, colocando isso para confundir o candidato. Mas enfim, vamos olhar a nossa sequência. E a sequência fala assim, ó, a sequência a seguir é ilimitada e foi criada com um padrão lógico. 20, aí depois 5, 4, aí 40, 10, 8, 60, 15, 12 e tá indo. Veja que o que está mais em negrito, que é o 20, 40, 60, 80, você vai observar que o em negrito está indo de 20 em 20, ó, 20, 40, 60, 80. Aí veja que ele deu uma pulada aqui, ó, 3 pontinhos, é porque ele tem ali um intervalo, mas está continuando de 20 em 20, beleza? A mesma coisa aqui, ó, tem um intervalo, está continuando também de 20 em 20. Mas se você observar, os números que estão entre os que estão em negritos, eles têm algo em comum. Se você observar aqui, ó, está dobrando, aqui está dobrando, né? Aí depois ele pega aqui, ó, é como se eu tivesse aqui indo de 5 em 5, aqui de 4 em 4. Mas também eu posso olhar da seguinte maneira, ó. Esse número aqui é como se eu estivesse pegando 20 dividindo por 4, ó. 20 dividido por 4, 5. O próximo número, ó, 20 dividido por 5, 4. A mesma coisa aqui, ó, 40 dividido por 4, 10. 40 dividido por 5, 8. Então eu comecei a achar um padrão. Aquele número que está ali depois do em negrito, primeiro eu divido por 4 e para achar o próximo eu pego em negrito e divido por 5. Quer ver, ó? 60 dividido por 4, 15. 60 dividido por 5, 12. 80 dividido por 4, 20. 80 dividido por 5, 16. Então agora ficou fácil, porque ó, se eu tenho 180, esse K é o 180 dividido por 4. Então, ó, 180 dividido por 4 dá quanto? 45. O próximo, que é o L, é 180 dividido por 5, que dá quanto? 36. Então, eu já achei aqui, ó, K e achei o L. Agora, olha o M. 260 dividido, primeiro eu divido por quanto? Por 4, certo? 260 por 4, isso aqui vai dar 65, que é o M. E agora, 260 dividido por 5, isso aqui vai me dar, né, vamos pegar aqui, 52. Dividir qualquer número por 5 é pegar o de cima, dobrar e voltar uma casa. O dobro de 260 é 520, volta uma casa 52. Acabou. Como ele quer aí a soma, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses valores, beleza? Então, se você observar aqui, vou pegar, ó, 45 mais 36, mais 65 mais 52. 5 mais 6, 11, 16, 18, vai 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 19. Então, a soma dessa galera aí, 198. Gabarito, portanto, alternativa D, de doido. Beleza? Né? Então, outra questão de sequência, né? Vamos lá, questão 95, é uma questão que vai trabalhar sobre equivalência. Ó. Olha o que ele fala. Ó. Em uma reunião com seus colaboradores, o chefe do atendimento diz: se o atendimento é bom, então o cliente fica satisfeito e volta. A alternativa que contém uma afirmação, olha só, equivalente à afirmação do chefe é. Pessoal, observe o seguinte, quando eu tenho aqui um se então, esse se então, ele tem duas formas muito conhecidas de equivalência. Como assim equivalência? Quando eu falo equivalência, ó, equivalência, veja que o prefixo equi vem de igualdade. Então, equivalência, isso aqui dentro da lógica, ele trabalha com tabela verdade igual. Certinho? Então, veja que se eu construir a tabela verdade de P, então Q, ela vai ser a mesma coisa que a tabela verdade da sua contrarrecíproca, que é não Q, então não P,
que também vai ser a mesma coisa da sua lei da dupla negação, não P ou Q. O que eu estou querendo falar para vocês? Se eu construir a tabela verdade de P, então Q, vai ser a mesma coisa que não Q, então não P, que é a mesma coisa que não P ou Q, certo? Se eu faço essas três tabelas verdades, elas sempre vai ser o quê? Iguais. Então, você vai observar que um cientão, ele pode virar outro cientão na equivalência, mas também pode virar um ou. Bacana? Quando um cientão vira outro cientão, chamamos isso aqui de contra-recíproca, ou também chamada de contrapositiva. Beleza? E quando um cientão vira um ou, né, falamos que isso aqui é a lei da dupla negação, certo? E uma forma mais fácil de você lembrar disso aí, um cientão para virar outro cientão, você cruza e nega, certo? Como assim cruza e nega? Isso aqui, ó. O Q vem para frente, o P vem para trás e eu nego ambas as partes. Agora, um cientão que vira o ou, isso aqui você vai lembrar de Neymar. Como assim Neymar? Neymar no seguinte aspecto. NE de negar a primeira parte, ó, era P, ficou não P, e MA aqui de manter a segunda parte. Belezinha? Só foi uma pequena revisão. Então, você vai observar que a maioria das questões usa justamente a contra-recíproca. Então, um cientão pode virar outro cientão? Sim. Um cientão para virar outro cientão, você vai cruzar, exemplo, o cientão tem um antes do cientão, antes do então e depois do então. Você vai trocar eles de posição e negar ambos. Beleza? Então, se você pegar, ó, se o atendimento é bom, então o cliente fica satisfeito, veja que quando aparece esse então, eu ponho esse símbolozinho, essa setinha. Então, o que está antes da seta e o que está depois da seta. Então, veja o seguinte, eu vou cruzar. Se eu vou cruzar, vai continuar assim, ó. Se, vai continuar o cientão. Aí aqui, ó, o cliente fica satisfeito e volta. Veja que eu tenho aqui uma conjunção aqui dentro também. Então, quando eu vou negar isso e jogar para o início, então eu vou ter que lembrar da negação do E. Então, a negação do E, olha só, se eu tenho P e Q e eu quero negar isso aqui, você vai lembrar que é nega a primeira parte, o E vira o OU e nego a segunda parte, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, ó, o cliente fica satisfeito. Como é que eu nego isso? Se o cliente não fica satisfeito, certo? Aí aqui, ó, a negação do E, ou, aí eu tenho que negar a segunda parte aqui também, ó, volta fica como? Ou não volta, aí agora vem a primeira parte, né? Aqui, ó, essa aqui, ó, desculpa. Não, tá certo. Vamos lá, ó, vamos voltar aqui. Se, né, vamos aqui, ó, se o cliente não fica satisfeito, não sei por que eu apaguei, né? O E virou quem? Ou, o volta negado fica como? Não volta. Agora sim, então, vamos pegar a primeira parte, ó. O atendimento é bom, eu tenho que negar e jogar para o final. Então, o atendimento não é bom. Certinho? Olha só, onde que eu tenho esse aqui certinho que usou essa regra, ó. Alternativa E, né? Alternativa E de energúmeno, certinho? Veja que aqui até tem o OU, só que ele não usou a regra do OU. Olha só, a regra do OU é a regra do Neymar, negar a primeira parte. Veja que a primeira parte era aqui, ó, o atendimento é bom, tinha que negar. Ele já trocou as ideias aqui. Aí aqui também ele trocou as ideias, mas que é o OU, tinha que manter e negar. E aqui não tem nada a ver com E, né? E aqui também nada a ver. Gabarito, portanto, alternativa E de energúmeno. Qual assunto? Equivalência. Se você nunca viu isso aqui, teoricamente vai ficar parecendo um bicho de sete cabeças, mas é porque falta elementos suficientes para você entender isso aqui, que também tem dentro do nosso curso aí. Belezinha? Próxima questão, questão 96, outra questão que vai trabalhar aí com a ideia de conjuntos, né, de elementos, onde a questão nos fala o seguinte, ó. 3 conjuntos, 1, 2 e 3, formam um diagrama lógico com a seguinte disposição. Aí eu tenho aí o desenho, aí ele fala, as regiões A, D e E são regiões do conjunto 1, as regiões B, E e F são regiões do conjunto 2,
As regiões C, D e F são regiões do conjunto 3. As letras representam o número de elementos da região na qual a letra está inserida. A intersecção simultânea dos três conjuntos não possui elementos. Então, aqui no meio, ó, tem 0, né? A união dos três conjuntos possui 55 elementos e sabe-se que... Aí ele me dá aí um monte de coisa. Quando ele fala união, ele fala a soma de todo mundo ali, ó. Se eu somar A mais B mais C mais D mais E mais F, essa soma dá quanto? 55 elementos. Belezinha? Aí ele me dá outro dado ali, falando que A mais B é 23, A mais C é 26 e B mais C é igual a 25. Beleza? Aí ele fala para mim que a região D tem um elemento a mais que a região E. Opa, já é um dado interessante, ó. Então aqui, ó, a região D tem um elemento a mais que a região E. Então a região E, esse D, ó, ele tá falando assim para mim, ó. D é igual a E mais 1, um elemento a mais. Então aqui no lugar desse D eu posso botar o quê, ó? E mais 1, certinho? E que por sua vez tem um elemento a mais que a região F. Então olha só, preste atenção, ó, a região D tem um elemento a mais que a região E. Quando ele fala que por sua vez, ele está falando do E, ó. Que por sua vez o E tem um elemento a mais que a região F. Então veja só, o E, ele tem um a mais que o F, certo? Então veja o seguinte, o fato dele ter um a mais, então a representação não é essa aqui, ó. A representação é assim, ó. Eu tenho que tirar 1 do E para ficar igual ao F. Ou posso interpretar assim também, ó. O F tem que somar mais 1 para ficar igual ao E. Belezinha? Só que como eu quero pegar o F ali, ó, se eu jogar esse 1 para o outro lado, ó, o F, para achar o valor de F, eu tenho que pegar do E e tirar 1. Então, no lugar desse F aqui, eu posso botar o quê, ó? E menos 1. Já vai me ajudar em alguma coisa. Sendo assim, é correto afirmar que o conjunto que tem mais elementos supera o conjunto com o menor número de elementos enquanto. Vamos lá, eu vou trabalhar com isso aqui também, ó, que eu acho que vai facilitar. Observe que se eu somar essa galera toda aqui, ó, A mais A, 2A, aí aqui, ó, B mais B, 2B, C mais C, 2C, vou somar aqui, ó, 23 com 26 com 25, ó, 9, 6 com 3, 9, com 5, 14, vai 1, aí aqui, 2, 4, 6, 7, então esse aqui soma quanto, ó? 74. O que eu fiz, pessoal? Eu só peguei e somei todo mundo, ó. Eu peguei A, somei com A, que deu 2A, B com B, 2B, e C com C, 2C. Eu saí somando todo mundo. Aí, beleza. Veja que todo mundo é múltiplo de 2, eu posso dividir todo mundo por 2. Então, 2A dividido por 2 dá A, 2B dividido por 2 dá B, 2C dividido por 2 dá C, e 74 por 2 dá quanto? 37. Veja que isso já facilitou aqui para mim, ó. A mais B mais C é igual a quanto? Ó? 37. Então, chega à conclusão que D mais E mais F tem que ser quanto? Ó? 55 menos 37, que dá quanto? 18, né? Vamos até tirar a prova aqui, ó. 37 com 18, 15 vai 1, 3, 4, 5. Beleza. E olha só, se ele falou para mim que A mais B é 23, esse mais esse é 23, ó. Esses dois valem 23. Esse C tem que somar com 23 para dar 37, que dá quanto? Ó, 14. Então, já achei o quê? O valor de C. Quando ele fala para mim, esse aqui é a soma dos dois, né? Quando ele fala para mim que A mais C é 26, eu já sei que o C vale 14, então A vale 12, ó, porque 12 mais 14, 26. E agora, B mais C é 25, se aqui é 14, aqui é quanto? 11. Então, se eu somar 12 mais 11, 23 com 14, 37. Já achei o valor de A, de B e de C. E lembra que ele tinha me dado aquela relação em cima do E? Não foi à toa. Porque se você pega aqui, ó, qual o valor de D, pessoal? O D eu chamei de E mais 1 porque a questão falou bem aqui, ó. Ele falou assim para mim, ó. Vamos procurar aqui, ó. A região D tem um elemento a mais que a região E. Então, no lugar desse D aqui, ó, não é o E mais 1 que eu coloquei ali, né? Aí aqui eu tenho um E. O F, lembra que o F eu tinha que tirar uma unidade, né, para ficar igual ao D? Lembra que o F é igual a E menos 1, ó. E menos 1. Então, se eu somar esses três aqui, ó, E mais 1, mais E menos 1, isso aqui vai dar quanto, ó? 18. 1 com menos 1 cortou, E mais E dá 3E, que é igual a 18. Então, E vale quanto? 6. Então, veja só que esse D aqui
E mais 1, que é 6 mais 1, 7. O E é quanto? 6. E E menos 1 é quanto? 5. Então, achei todo mundo, ó. A, B, C, D, E e F, ó. Vamos botar esses valores aqui, ó. O A vale quanto? 12. O B, 11. O C, 14. O D, 7. O E, 6. E o F, 5. Só que isso aqui são o quê? Elementos. Ele quer a diferença do maior conjunto com o menor conjunto. Olha só. O conjunto 1, eu tenho aqui o A, o E e o D. Isso aqui era 0, né? O A vale quanto? 12, né? Porque, só para você exemplificar isso aqui, ó, é como se estivesse assim, certinho? O E vale quanto, ó? O E vale 6 e o D vale 7. Então, se eu somar 12 mais 6, 18 com 7, aqui tem 18. Agora, vamos lá, conjunto 2, ó. O conjunto 2, ele tá nessa ideia aqui, ó. Que eu tenho aqui, ó, o E, o B e o F. O E vale quanto, pessoal? O E, né, aqui só para você ver o F, tá aqui, ó. O E vale quanto? O E vale 6. O B, 11. E o F, 5. Então, se eu somar 6 mais 5, 11, com 11, 22. E agora o último, que é o C. O C, ele tá assim, né, ó, vamos pegar aqui, ó, assim e assim. Aqui eu tenho o D, aqui eu não tenho ninguém, aqui eu tenho F e aqui eu tenho C. Quanto que vale o D? 7, o F, 5 e o C, 14. Vamos lá, 7 com 5, 12, 12 com 14, 26. Ele quer a diferença, né, entre a diferença, vamos lá, vamos pegar aqui a diferença que ele quer. Sendo assim, a correta afirmar que o conjunto que tem mais elementos supera o conjunto com o menor número de elementos. Vamos ver se a gente fez certinho aqui. 7, 5, 12. Vamos ver, o C, 14, certinho, né? Vamos só ver se fez alguma coisa aqui de errado. Já achei até o erro aqui, ó. 12 com 6, 18 com 7, 25, ó. Então, vamos lá. Sendo assim, a correta afirmar que o conjunto tem mais elementos. 26. Supera o conjunto com o menor número de elementos. 22. Pessoal, quanto que é 26 menos 22? Que dá quanto? 4. Gabarito, portanto, aí, questão 96, gabarito C de careca. Beleza? Só fazer passo a passo aí e tomar cuidado, né? Somar certinho aí para não dar confusão. Belezinha? Gabarito C. Vamos lá, questão de número 97. Questão essa que vai falar sobre associações lógicas. Questão de associações lógicas, ele vai me dar um monte de informação e vai querer que eu tire uma conclusão. Vamos lá, questão 97, ele fala assim: Mara, Roberto, Sônia e Tadeu são professores de disciplinas diferentes, né? Vou botar aqui, ó. Mara, Roberto, Tadeu, vou botar na sequência, tá? Sônia, Tadeu, tá? Aqui, ó. Aí ele fala que são disciplinas de física, que eu vou chamar assim, ó, para economizar espaço, matemática, biologia, ó, biologia e química. Não necessariamente nessa ordem. Eu não sei qual é a ordem, tá? Cada um deles leciona em cidades diferentes. Aí ele vai me dar outras informações. Então eu vou repetir aqui o nome para ficar como se fosse duas tabelas, ó. Roberto, Sônia e Tadeu. E vou botar as cidades, tá? Campinas, aí depois vem Bauru, depois Santos e depois São Paulo. Aí, ó, depois que eu faço essa tabela, ficou mais fácil de eu visualizar aí, né, a relação. É uma associações de informações, porque eu tenho várias informações e no final das contas ele quer que eu tire uma conclusão. E se vocês observarem, ainda ele mistura a minha resposta aqui com os conectivos, tá? Ele ainda vai usar aqui a ideia de conectivos. Então ele meio que misturou aí a parte de associações lógicas com tabela verdade. Beleza. Pessoal, quando eu tenho uma questão de associações lógicas, eu vou usar um macetezinho do jogo da velha. Tá? O macete do jogo da velha, que consiste no seguinte:
Quando for uma afirmação, uma afirmativa, eu vou colocar bolinha. E se for uma negativa, eu vou colocar X. E vocês vão observar que a melhor coisa que tem é achar aí uma bolinha, porque quando a gente acha uma bolinha, eu vou mostrar para vocês, olha só. Aí ele fala, sobre eles há as seguintes informações. Primeira informação, a pessoa que leciona matemática que não é Roberto. Opa, olha só, é uma negativa, não é Roberto. Então veja o seguinte, ó, Roberto não leciona matemática. É negativa, é X, ó. A pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, leciona em Campinas. Olha só, quem leciona matemática dá aula em Campinas. Mas eu sei que Roberto não leciona matemática, então já sei que Roberto não leciona em Campinas. E ele fala, e Mara leciona em Santos. Olha só, Mara Santos. Se é uma afirmativa, é bolinha. Por que eu falei que a bolinha é a melhor coisa do mundo? Porque se ela leciona em Santos, ela não leciona em Campinas, nem em Bauru, nem em São Paulo. Se é ela que leciona em Santos, Roberto não pode, Sônia não pode, Tadeu também não pode, aí em Santos. Então, se você observar, onde eu tenho bolinha, do lado para baixo e para cima, na mesma, no mesmo, a ideia aí, como se fosse a ideia tanto para cima como para baixo, como para os lados, né? Assim, ó, como se fosse uma ideia aqui de um plano cartesiano, o restante é tudo X, beleza? Então é a melhor coisa do mundo. Vamos para outras informações, ó. Sônia, que leciona em Bauru. Então vamos lá, vamos pegar a Sônia. Eu já sei que é uma afirmativa, ó. Então Sônia, que leciona em Bauru. Ó. Então bolinha, para cima é X, para baixo é X. E para o lado também é o quê? É X. É a melhor coisa do mundo, por quê? Se você observar, foi X para todo lado ali. E alguém tem que lecionar em Campinas e sobrou para Tadeu. Então, isso aqui é bolinha, para cá é X e aqui também é bolinha. Pronto, achei uma galera daquele lado. Ó. Sônia, que leciona em Bauru, não dá aulas de física. Então, Sônia não dá aula de física, dou um xizinho ali. E é amiga de quem leciona biologia em Santos. Olha só. Quando ele fala Sônia que leciona em Bauru não dá aulas de física e é amiga de quem leciona biologia, então Sônia também não leciona biologia, tá? E ela falou para mim que essa amiga, ó, de quem leciona biologia em Santos, então eu vou lá em Santos, quem é que trabalha em Santos? É Mara. Então Mara que é essa professora de quê? De biologia. Então aqui é, ó, bolinha, por lado é tudo X, para baixo é tudo X, beleza? Aí eu volto lá nas primeiras informações para ver se eu consigo mais alguma coisa. Então vamos lá, ó. A pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, leciona em Campinas. Opa! Quem é que leciona em Campinas? Tadeu. Então Tadeu, ele é o quê? Professor de matemática, né? Ó, a pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, leciona em Campinas. Então Tadeu em Campinas, então Tadeu dá aula de matemática, bolinha, X para cima, belezinha? Veja que sobrou Sônia aqui, ó, química. X para cima, X para baixo, certo? Aqui já tinha uma bolinha que é X, então Roberto dá aula de física. Pessoal, achei todo mundo. O que ele perguntar para mim aqui, iremos responder. Ele quer a verdadeira. Então vamos lá, olha só. Eu estou diante de um cientão. Como ele quer a verdadeira, não pode dar Vera Fischer. Então quando ele fala, ó, Tadeu é professor de matemática. Tadeu, professor de matemática, ok. Verdadeira a primeira informação. Mara é professora de química. Pessoal, a Mara é professora de biologia. Então aqui a segunda parte é falsa. Veja que aqui no cientão deu as iniciais de Vera Fischer. Quando isso acontece, então isso aqui é falso. Então já não é A. Olha a B. Tadeu leciona em São Paulo. Vamos lá. Tadeu leciona em Campinas. Isso aqui é falso. Aí ele fala, quem leciona em Bauru, leciona química. Vamos lá. Quem leciona em Bauru não é Sônia? Se você pegar a Sônia, ela leciona química. Isso aqui é verdadeiro. Pessoal, lembra que o ou ele é de boa? Para ele ser verdade, eu só preciso de uma verdade. Então aqui é verdade, então eu já achei o meu gabarito. Então ele misturou associações lógicas junto com tabela verdade aí com os senhores. Gabarito, portanto, aí da 97B de Brasil. Vamos lá? Questão de número 98, onde ele fala assim: a negação lógica da afirmação todos os amigos são leais ou
não adianta acreditar nas pessoas, está contida na seguinte alternativa. Pessoal, veja só que ele quer a negação do ou. Veja só, P ou Q. Quando eu nego o ou, você vai lembrar que eu nego a primeira parte, o ou vira o e nego a segunda parte. É o nega, nega, troca, troca, dentro da aula de negações, certo? Só que você ainda vai observar que dentro aqui da primeira parte, eu tenho um quantificador, certo? Quantificador é porque quantifica um valor. Quando eu falo todo, é 100%. Veja que quando eu tenho aqui, ó, o todo, nenhum, são proposições categóricas universais, tá? Aqui, ó, universal, né, universais, e eu tenho aqui as proposições particulares. Então, a primeira regra, eu nunca nego um todo com nenhum, e nunca nego nenhum com todo. Porque para negar o todo, eu tenho que usar algum, pelo menos um, existe, né? E seus sinônimos. Belezinha? A mesma coisa com nenhum, ó. Algum, pelo menos um, existe. Só que preste atenção no seguinte, quando você pega o todo e pega o nenhum, ele tem cargas aí distintas. Exemplo, se eu falo todo A é B e falo nenhum A é B, todo A é B, isso é uma afirmativa. Então, quando eu vou negar, vai ter que aparecer uma negativa, certinho? Então, a negação de todo A é B é o quê? Algum A não é B. Pelo menos um A não é B, existe A que não é B. Então, para negar uma afirmativa, aparece uma negativa. Agora, quando você já pega o nenhum, ele tem uma carga negativa. Se eu quero negar algo negativo, ele tem que ficar afirmativo. Então, a negação de nenhum A é B é o quê? Algum A é B. Pelo menos um A é B, existe A que é B. Certo? Então, quando eu pego ali, ó, eu vou usar a regra da negação do ou, que eu vou negar a primeira parte antes dele e negar a segunda parte, certo? Só que aqui dentro eu tenho um quantificador. Então, a negação de todos os amigos são leais fica como? Há algum amigo que não é leal, existe amigo que não é leal, pelo menos um amigo não é leal, certo? Então, se você pegar aqui a alternativa A por enquanto, tá ok. Para negar o ou, vira o e, tá certinho. E para negar a segunda parte, se eu quero negar uma negação, vira uma afirmação. Então, a negação de não adianta acreditar nas pessoas, como é que faz isso negado? Adianta acreditar nas pessoas. Então, veja que quem usou a regra certinho foi a alternativa A. A alternativa D, ó, ele negou o todo com nenhum, que não pode, certinho? E se você pegar a ideia do se então, não tem nada a ver a negação com o se então ali, bacana? E aqui, adianta acreditar nas pessoas, ele trocou de posição, não é essa a regra, mas eu até poderia trocar, mas mesmo assim, se você pegar a segunda parte, algum amigo que é leal, faltou negar. É como se ele estivesse ali afirmando também. Gabarito, portanto, alternativa A de aprovado. Beleza? Próxima questão, questão de número 99, uma questão também sobre lógica de argumentação. Se você observar, já fizemos 3 com essa, onde ele fala assim, para descobrir se André é ou não é arquiteto, aí ele fala se Célia é ou não é cineasta, se Daniel é ou não é dançarino, se Elisa é ou não é escultora, se Luiz é ou não é literata, se Paulo é ou não é pintor, afirmou-se que segue. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele fala, em relação às afirmações anteriores, as afirmações 3 e 5 são falsas. Ó. Essa é falsa e essa é falsa. E as demais são verdadeiras. Dessa forma, a afirmação com valor lógico verdadeiro é qual? Pessoal, vamos começar com a falsa, que é mais fácil olhar as falsas, certo? Se você pegar vamos pegar aqui, ó. No item 5, eu tenho o ou. Você vai lembrar lá da tabela verdade, lá na questão, quer ver? Vamos voltar aqui, ó, onde eu fiz a tabela verdade aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu pego aqui o ou, o único caso que o ou é falso é quando ambas as proposições são falsas. É o único caso que ele é falso. Então, esse ou, para ser falso, essa primeira parte tem que ser falsa e essa segunda parte tem que ser falsa. Beleza? É o único caso que o ou é falso.
porque ele tem o quê? As duas sem falso, ou 3, 4, tanto que fosse aí, todas tinham que ser falsas. Beleza. Aí quando você pega a de cima, se André não é arquiteto e Daniel é dançarino, então Paulo é pintor, isso aqui eu não vou fazer também, eu vou pegar a outra que é falsa, que é justamente a 3, ó. Eu estou diante de um cientão. Cientão. O único caso que o cientão é falso é quando são as iniciais de Vera Fischer. Então, olha só, Luísa é literata, isso vai ser verdadeiro, porque é o V de Vera Fischer. Só que aqui na segunda parte eu tenho aqui outra conjunção, que é o E. O E, para ser falso, só precisa aparecer um falso. Mas quando ele fala que Célia não é cineasta, isso aqui é falso, Célia é cineasta é o oposto, então é verdadeiro. Ó. Se não é falso, é verdadeiro. Só que tudo isso tem que ser falso. Se a primeira parte já foi verdadeira, e eu estou diante de um cientão com a setinha, então obrigatoriamente Elisa é escultora, tem que ser falsa para esse E ser falso, tudo aqui ser falso. Beleza? Então veja que eu consegui classificar. Bacana? Aí eu vou subindo ali, ó. Onde ele fala para mim, vou pegar, por exemplo, a 2 ali, ó. Elisa é escultora. Elisa é escultora, isso aqui é falso, ó. Elisa é escultora, é falso. Só que eu quero que esse cientão seja verdadeiro. Não pode dar Vera Fischer. E para não dar Vera Fischer, Daniel é dançarino também tem que ser falso. Se fosse verdadeiro, ia dar Vera Fischer. Certinho? Aí eu pego ali também, ó. Célia não é cineasta, eu já classifiquei aqui como falso. Célia não é cineasta, continua como falso. Como eu estou diante de um cientão que eu quero que seja verdadeiro, não pode dar Vera Fischer, então André arquiteto também é falso. Tá? Então, quando ele fala aqui, ó, André não é arquiteto, é o contrário. Então, isso aqui é verdadeiro. Veja que eu tenho aqui o E, aí ele fala Daniel é dançarino. Veja que Daniel não é dançarino, é falso. Então, é dançarino, é verdadeiro. Então, veja que antes do cientão deu tudo verdadeiro com E, então tudo aqui é verdade. Então, depois do cientão não pode dar o Vera Fischer, porque eu quero que tudo seja verdadeiro, porque ele falou para mim que era verdadeiro. Então, quando ele fala que Paulo é pintor, então isso aqui também é verdadeiro. Classifiquei todo mundo. Então, agora eu vou analisar. Olha só a primeira, ó. Paulo não é pintor. Veja só, Paulo é pintor, é verdadeiro, não é pintor, é o quê? Falso. Daniel não é dançarino. Olha só, Daniel não é dançarino, também é falso. O ou não aceita duas falsas, então tudo aqui é falso. Não pode ser a alternativa A. Olha B. Luísa é literata. Vamos procurar Luísa, ó. Luísa, vamos procurar essa informação. Opa, vamos procurar essa informação aqui. Vamos pegar. Luísa, ó. Luísa é literata, é verdadeiro. Então vamos lá, ó. Luísa é literata, verdadeiro. André é arquiteto. André arquiteto é falso. Veja que o cientão V com F é Vera Fischer. Isso aqui é falso, também não pode ser a B. Olha C, Luísa não é literata. Pessoal, a gente viu que Luísa é, então não é falso. Não precisa nem continuar, porque o E, a conjunção não aceita coisa falsa, já é falso. A alternativa D, ó, Paulo não é pintor. Veja só, Paulo é pintor, é verdadeiro. Não é pintor, é falso. André é arquiteto, é falso. Veja que eu estou diante de um cientão. O único caso no cientão que é falso é o Vera Fischer. Aqui não deu Vera Fischer, então isso aqui é o quê? Verdadeiro, nosso gabarito. Alternativa D de doido. E a alternativa E está errada porque, ó, Daniel não é dançarino. Isso aqui é falso, ó. E o E não aceita coisa falsa, já é falso. Gabarito, portanto, alternativa D de doido. Belezinha? Última questãozinha da nossa prova TJ São Paulo 2023 capital. Aparenta ser algo monstruoso, mas é simples. Olha o que ele fala para mim. A seguir estão 5 pares de afirmações. Analise cada um desses pares de afirmações sobre os seguintes aspectos. Se forma um par de afirmações equivalentes ou se forma um par de afirmações que são negações lógicas entre si. Então eu vou analisar os pares, se eles são equivalentes ou se eles são entre si negações, o que vai acontecer? Ele fala para mim que isso eu vou chamar de sim. Agora, se o par em questão for de afirmações que se comportam como negações lógicas entre si, considere também como sim. E se o par em questão não for nenhuma coisa nem outra, responda como não. Traduzindo, se, por exemplo, se as duas, uma em relação à outra, forem equivalentes, é sim.
Se uma for negação da outra, também é sim. Agora, se uma não ter nada a ver com a outra, é não. É isso que ele está me falando. Então, se vocês observarem, quando ele fala na primeira, se os gatos têm 4 patas, então os gatos são quadrúpedes, olha o que ele fala aqui, ó. Se os gatos não são quadrúpedes, então os gatos não têm 4 patas. Você concorda comigo que ele usou aqui a equivalência da contra-recíproca, ó. Ele cruzou, pessoal, e negou, ó. Olha só o que ele fez, ó. Esse veio para cá, só que ele negou, e esse aqui, ó, veio para o final, só que ele também negou. Então, esse aqui é equivalente, usou a regrinha da equivalência lá. Então, se é equivalente, eu chamo de sim, tá? Olha o 2. O cão é amigo fiel e o cão não abandona seu dono. Aí ele fala, o cão não é amigo fiel e o cão abandona seu dono. Veja que isso aqui, ele quis te induzir falando que é negação, só que a negação do e é o ou, né? Em alguns casos pode até ser o sim então, né? Mas no primeiro momento eu vou falar que a alegação do e é o ou. Veja o e com e, nada a ver. Então isso aqui, ó, isso aqui não é equivalente, também não é negação. Então isso aqui eu vou responder como não, de acordo com o que ele falou, quando não tem nada a ver. E a 3, ó, se o chão está molhado, então é perigoso andar por ele. O chão não está molhado ou é perigoso andar por ele. Veja que aqui ele usou também a equivalência usando a regra do Neymar. Olha o que ele fez, ó. O chão está molhado. Ele negou a primeira parte, ó. O chão não está molhado. É o NE de Neymar. Aí o se então ele trocou pelo ou e a segunda parte ele manteve, Neymar. Então lembra a regra do Neymar, ó? Quando eu pego, ó, NE é de negar e MA é de manter. Então ele usou, ó, esse se então quando virou não P ou Q, que é a equivalência usando o Neymar. Então isso aqui também realmente é equivalência, é sim, certo? O 4, Karina chegou cedo e foi embora tarde. Aí ele fala, Karina não chegou cedo ou não foi embora tarde. Veja que ele usou aqui a negação correta. Ele negou o e, que usou o ou, negou a primeira parte, ó, Karina chegou cedo, fica como? Karina não chegou cedo, foi embora tarde, não foi embora tarde, negou a segunda parte, certinho também, negação, né? Lembra que se fosse negação ou equivalência, estaria sim, né? E o último, Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. Aí depois ele fala, Tomás é hábil ao jogar tênis e Tomás é hábil a jogar basquete. Pessoal, ele falou a mesma coisa, só que na primeira ele subentendeu que Tomás que ia jogar basquete e na segunda ele botou por extenso. De certa forma ele falou a mesma coisa, são coisas equivalentes, tá? Então aqui também são coisas equivalentes, então isso aqui também é sim. E a questão, ele quer saber, ao verificar os 5 pares de afirmações, a quantidade de considerações como sim. Veja que só teve um como não. Então, nosso gabarito aí, alternativa B de Brasil. Belezinha? Então, volta comigo. Agora sim, a gente resolveu 10 questões de raciocínio lógico, TJ São Paulo 2023 capital, beleza? No próximo, a gente também vai resolver 10 questões 2023 TJ São Paulo, só que interior. Então, você vai observar que é uma prova que ele abordou muito a ideia de tabela verdade, principalmente negações e equivalências, mais a lógica de argumentação, trabalhou muito com sequências e com diagramas lógicos. Bacana? Então é isso. Aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Valeu!